para a gente fazer uma discussão e avaliar as nossas metas fiscais. Nesse caso, a avaliação das metas fiscais se refere ao segundo quadrimestre de 2024. Só para, antes de passar a palavra, ao nosso setor, o nosso contador Jackson vai fazer uma breve explanação. O pessoal fica livre a contribuir sempre que achar interessante. Só peço a gentileza de que todos que forem fazer alguma contribuição utilizem o microfone para que fique registrado para quem está nos assistindo aí na web. Então, para fazer a abertura da nossa audiência, passo a palavra ao vereador Carlos Leite para fazer uso da palavra. Boa tarde, cumprimentando o secretário Márcio e o contador Jackson, cumprimento todos os demais servidores, secretários, diretores, todos os servidores do Executivo. Também cumprimento a vereadora Marli e já convido o vereador Edomar, por gentileza, para compor aqui a mesa da comissão. O vereador Marcelino, que é titular, não pôde estar. Cumprimento também todos os servidores da casa que estão ou estarão nos ouvindo e desejo uma boa audiência pública de metas fiscais nesta tarde. Então, declarando aberto a audiência pública, vou passar a palavra para o contador da Prefeitura, Jackson, para iniciar a apresentação. Boa tarde a todos. Vocês devem ter pego lá na frente um documento, que é um resumo de tudo que a gente, aliás, tudo que a gente vai passar aqui. E vocês vão acompanhando. Quem precisar, que estiver assistindo pelo web, também pode nos procurar na prefeitura que a gente disponibiliza. Nós vamos começar fazendo uma avaliação de um panorama geral da nossa receita agora nesses primeiros 8 meses, onde a gente pode notar que nós colocamos um orçamento de 139 milhões e temos a boa notícia de que já arrecadamos até o momento 101 milhões. Esse 101 milhões equivale a 72% do valor previsto. Então, 101 milhões é 72% do 139. A gente esperava e espera sempre que o valor arrecadado ele equivale a mais de 66%, porque agosto passou 66% do ano, né? E então a gente pode ver que está bem acima do valor ali esperado. Muito diferente da situação que a gente encarou no ano passado, nas audiências públicas do ano passado, onde a arrecadação não acompanhava o valor que a gente previu. Então, felizmente, a gente pode dizer que a arrecadação está acima do valor que nós havíamos esperado inicialmente. Aí a gente pode dar uma olhada no geralzão, né? A tributária, onde a gente tem imposto de renda, ITBI, ICME, IPTU, ISS, as taxas, também superior a 66% ali, ó. Já arrecadou 21 milhões. Contribuições, nós temos a COSIP, dos 2 milhões já entrou 1 milhão e 500 daquele dinheiro que a gente coloca em aplicação financeira dos 1.670 esperados, já entrou 1.300, a água, né? E assim a gente vai detalhar todas. Mas assim, eu quero chamar a atenção, a nossa maior, né, que as transferências correntes de 111 já entrou 78, também 70% do valor que estava estimado já entrou, bem a mais do que o valor esperado. Muito bom olhar isso. Pode passar para a próxima, que a gente vai conversar detalhadamente agora. Então, a tributária fica toda na região da nossa tributação ali, o IPTU, ITBI, ISS, e as taxas, que lá entra a coleta de lixo, da alvará sanitário, localização e funcionamento. O imposto de renda é a única que não passa pela tributação e sim pelo RH. É o que a gente retém dos nossos funcionários e o governo federal permite que a gente fique com esse recurso. E agora, a partir de agosto do ano passado, também entrou uma novidadezinha aqui, que também o governo permitiu que a gente retenha o imposto de renda dos nossos fornecedores, tanto de bens como serviços, e também pode ficar hoje em dia apropriado para a receita do município. Com exceção das taxas, todos bem acima do valor orçado inicialmente.
O IPTU também abaixo. E o IPTU, olhando abaixo, ele estando abaixo, a gente já pode dizer que ele não vai chegar, porque o grosso, que a gente, falando de grosso modo, o grosso do IPTU já entrou lá em março e abril, né? A menos que tivesse algum refis, mas eu acho que esse ano nem pode, né? Criar uma lei de refis agora nem pode. A gente está em época eleitoral. Daí, então, da COSIP, como a gente já falou no slide anterior, dos 2 milhões previstos, já entrou quase 1.600. Dos rendimentos, a gente já conversou antes. E da água, dos 3.500 já entrou 2.600. Também o recurso da água também é um que entra com regularidade, porque as pessoas pagam fatura da água todos os meses, então a tendência é de superar o valor previsto. Tanto é que já veio para a Câmara suplementação utilizando desse excesso de arrecadação da água. Pode passar para a próxima tela. Vocês vão notar que eu vou tentar falar um pouquinho mais rápido e ser mais breve hoje, que eu estou com a minha garganta lascada, com essa história de fumaça e gripinha, sei lá o que tudo. Estou até com um sprayzinho da garganta ali. E agora a gente entrou na região das transferências, coisas que vêm lá do governo estadual e federal. Aqui a gente tinha conversado, o Alexandre, lá em abril, a gente até achou engraçado quando a gente fechou agosto agora. Lá em abril o Alexandre falou, não sei se foi lá ou foi aqui, que até que ele falou que em agosto o nosso ICMS ia passar o nosso FPM. E de fato aconteceu. Se você olhar na próxima tela, nós temos 19.687 de FPM arrecadado até agora. Só que aqui ele está somado aquele FPM extra, né? Daí o ICMS lá ele vai estar um pouquinho abaixo por causa do FPM extra. Então, essa é a nossa maior ou segunda maior, e vai ser assim, se Deus quiser, né? O nosso ICMS vai ser a nossa maior. Então, dos 30 milhões esperados, já entrou 19,65, um pouquinho abaixo do valor esperado. Até esse momento. O do ITR, eu vou pular esses de pouca relevância aqui, 20 mil, 11 mil. Dos royalties, dos 12 milhões que a gente colocou no orçamento, entrou 5.900. Isso a gente já notou lá no começo do ano, ali por fevereiro e março, que os royalties, tanto o geral como o da educação e saúde, eles iam ficar menor. E a gente já bloqueou lá no início esse valor no orçamento. Então, para que não ocorresse um déficit lá no final do ano, a gente já tomou o cuidado de bloquear. Mas a gente já notou lá porque o royalties ele está ligado a dólar, ele está ligado à produção da monoboia e assim por diante. Então, independente bastante da nossa vontade. Então, do geral, dos 12 entrou 5.900 e da educação e saúde, dos 6 esperados, entrou 3. Um pouquinho abaixo de 50% do valor esperado. Mas fiquem tranquilos, porque esse valor já está bloqueado no orçamento, então não corre o risco de haver déficit de arrecadação nesse vínculo de recursos. O pessoal sabe bem, o pessoal que executa o orçamento sabe bem, porque aconteceu um dia de manhã, eles chegaram lá, a gente já tinha bloqueado. Por quê? E inclusive era um recurso assim, que também estavam em investimentos das secretarias, sabe? De modo geral, a gente coloca esses recursos de royalties em investimento, mas infelizmente não está arrecadando o valor esperado. Do SUS, dos 3.985 esperados, que vinha na média de arrecadação do ano anterior, arrecadou 3.360, ou seja, 84%, e também já fizemos excesso de arrecadação, suplementação por excesso de arrecadação, via decreto, e, salvo engano, tem um projeto atualmente na Câmara rodando a respeito desse excesso de arrecadação aqui desses recursos do SUS. Do Fundo Nacional de Assistência Social, dos 290 já entrou 206, mas não dá para dizer se vai arrecadar isso lá no final, vai superar ou não, porque ele não entra com regularidade. E do FNDE, eu não coloquei na fórmula aqui o valor em percentual, mas
69%. Então, de 3.144 esperado, já entrou 2.173, 69%, um pouquinho de excesso, aparentemente. Pode passar para a próxima tela, por favor, Márcio. E agora nós temos o ICMS. Dos 23 milhões esperados, já entrou 18.175. Ou seja, já arrecadou 79% do valor esperado. Tanto é que esse ICMS ele já foi base para várias suplementaçõezinhas por excesso de arrecadação no nosso orçamento. Do IPVA, de 4.635 entrou 3.364, ou seja, 73% do valor esperado. Daí valores de menor importância. O SUS estadual está bem abaixo, vale mencionar aqui, né? De 1.400 só entrou 272 até o momento. Do transporte escolar, de 543 entrou 380 até o momento. Ele tem uma característica ali, eu acho que ele vai chegar até um pouco próximo, não vai bater, mas ele vai chegar um pouco próximo disso, porque ele tem uma característica que ele começa a entrar ali um pouco mais tarde, lá por março, e ele vai parcelas até dezembro. Então, do Fundeb, né? O Fundeb é a parte que o governo manda para nós. De 24 esperados, já entrou 19.500, ou seja, já entrou 81% do valor esperado. E tanto é que lá agora já faz uns 4, 5 meses que já veio para a Câmara uma suplementação por esse excesso de arrecadação. Então, nós recebemos do governo federal, ou do governo lá do bolo do Fundeb, 19. Se a gente olhar ali, o valor que a gente mandamos 8.180. Como a Garuva é um município que tem bastante aluno em relação à média nacional, nós recebemos bem mais do que enviamos. Nós mandamos 8 e recebemos 19. Pode passar, por gentileza. Das multas de trânsito, nós tínhamos colocado 130 mil e já arrecadou 358 até agosto. Desse ano eu não contribuí. As desse ano eu não fiz parte. Não esqueçam, não façam a conversão à esquerda na Paraná. Então tá. Daí nós caímos na região das receitas de capital. Aqui, geralmente, nas receitas de capital vão entrar quando a gente vende algum produto, quando a gente arrecada alguma coisa de operação de crédito, ou quando o governo estadual ou federal envia para nós algum recurso que é destinado a investimento. Compra de carro, compra de imóveis, compra de terreno, construção. Então, desses valores, a União já mandou para a capital 2.689.000 e o Estado enviou 200. Não, é que alguém falou lá atrás, eu me confundi. A União 2.689 e o Estado 1.730. 1.730.000. Então, daí cai na região das deduções, né? Soma tudo ali somando e chega no final o diminuindo. Porque quando a gente olha aquele IPTU lá, aquele IPTU ele é o valor bruto, é o que a pessoa pagaria, mas às vezes ela teve algum desconto, então o desconto ele fica aqui no final da tabela. O desconto geralmente ele está ligado ao valor que a pessoa pagou, teve um desconto por pagar lá no início do ano, lá em janeiro e fevereiro. O seu IPTU, geralmente. Eventualmente, a gente devolve também, o que ele deve ali, significa que quando a gente devolve para alguém um valor que ele pagou duplicado, ele também vai entrar nessa linha. Tem umas exceçõezinhas, mas existe. Às vezes a pessoa pega o carnê, vai lá e paga 2 parcelas
ou paga a principal e depois começa a pagar as parcelas. Você se confunde no carnê e isso existe. Então, como eu falei antes, a gente enviou, né, lá para a formação do Fundeb o 8.183.000. Já essa devolução não é tão na nossa... A gente não precisa ação nenhuma, porque o dinheiro já do FPM, do ICMS, ele já entra, e no mesmo momento ele já faz um movimento de débito, um movimento de saída. Então, a gente enviou lá para a União para formar o Fundeb esses 8 milhões. Próxima tela, Márcio, por favor. Olhando agora as despesas com pessoal. Agora tem uma mudancinha no raciocínio. Ele pega 12 meses, né? Então, vocês vão tentar bater lá, poxa, mas a receita desse ano não está 144, de fato não está. Ele pega a receita lá de setembro de 2023 e vai até agosto de 2024. Então, a mesma coisa na despesa com o pessoal. Então, a nossa receita corrente, que eu fiz aquela diferenciação, né? Uma receita corrente é o que entra para gastar com corrente ou capital, enfim, mas a capital que só pode gastar com capital, essa não entra para o cômputo do gasto com pessoal. Enfim, de 12 meses, 144 milhões. E gastamos com o pessoal 64 milhões. Ou seja, equivale a o nosso gasto com o pessoal está em 44,86%. Lembrando lá que o limite para executivo é 54%. Então a gente está... Prudencial 49. Uhum. Já estivemos em 56. Tem uma matéria no jornal. Esse valor, esse percentual da folha ali, é bom deixar registrado, 44,86%, de setembro de 2023 a agosto de 2024. É sempre média de 12 meses. Eu e o Jackson, em 2015 ou 2016, a gente fez um documento alertando o prefeito da época, né, que a folha estava em 55% para 56%. E virou o mandato nesse percentual. Tem até uma matéria do jornal A Notícia, que esse dia levantaram de novo na internet, de 2017, que Garuva, na época que o Rodrigo assumiu, era o município que mais gastava com folha da região. A folha estava em 55,8%. Que foi, na época, o Clédio, né, que foi o primeiro secretário, que pegou desse jeito, a gente teve que entrar até com uma cautelar na Justiça para conseguir a certidão do Tribunal de Contas, explicando que não era uma gestão nova da Suíça, a gente não podia firmar convênio nem com o Estado nem com a União. Ganhamos a cautelar e em um ano a gente já conseguiu diminuir e o resultado aí em 7 anos está aí, ó, 44%. Baixamos 11%, fizemos a nossa obrigação e estamos 5 abaixo, que o limite presidencial é 49%, estamos com 44,8%. É isso. Valeu. Então, mais uma meta atingida, dessas que a gente vai conversar sobre os gastos que a gente está avaliando agora nesse segundo quadrimestre. Meta de pessoal atingida. A respeito das receitas primárias, então as receitas primárias ela desconta aquela receita que a gente ganha com juros. Basicamente, para nível municipal seria isso. Então, 99 que entrou. E empenhos e restos de despesas primárias é 82 mais 85. Mas, Jackson, o que são despesas primárias? São as despesas que todas, só que exclui, daí, nesse caso, os pagamentos de empréstimos, né? Quando a gente está amortizando lá, pagando os empréstimos lá para quem a gente emprestou, os nossos 2 atuais, salvo engano, são com a Caixa Econômica Federal. Então essa despesa ela sai da continha, fica um resultado primário de 12 milhões, ou seja, uma receita bem melhor do que os gastos. Pode passar a próxima tela. A nível de dívida consolidada, né? O resultado nominal, tudo isso aqui vai chegar no resultado nominal. A dívida consolidada, ou seja, o que a gente tem lá de continhas para pagar, de despesas não as empenhadas, só as liquidadas, só as despesas do que foi entregue lá. Se
for olhar e tirar um relatório de empenhos liquidados a pagar, restos liquidados a pagar, lá tinha 9 milhões. Tinha no caixa, lá em 31 de agosto, 27 milhões. E também tinha valores que a gente tinha retido, só que não tinha passado ainda para o credor. É o caso sabe aquela retenção que você faz na folha do servidor e vai pagar só lá no dia 20 para o INSS? Ou, eventualmente, você retém na folha do servidor um empréstimo que ele tem. Você fica e vai passar lá só no dia 5 para o banco. Esses 1.110.000 estão lá. Então, tinha 27, menos esse 1 e pouquinho, que vai dar 25 e alguma coisa, 26 e alguma coisa. De limpinho, de bruto lá de dinheiro. Então, comparando esses dois valores, dá uma dívida consolidada 16, ou seja, tem 16 bom. Esse menos confunde, porque tem algum cabeção que inventou essa regra, né? Ao contrário de qualquer matemática, né? É um 16 bom, então eu gosto de frisar isso porque confunde. E aí, o nosso fechamento de caixa lá em 31/12/2023 era de 2.700.000 bom, né? E a nossa comparação de agora é um 16 bom. Isso dá um resultado nominal, ou seja, uma diferença entre o que tinha de bom lá no final do ano e o que tem de bom agora, de 13 milhões. Então a gente evoluiu, a gente melhorou o nosso saldo de caixa em 13 milhões, comparado com a despesa liquidada. Pode passar, por gentileza, Márcio. Aqui a gente tem uma tabela de todas as secretarias. Eu vou passar bem ligeirinho por ela, porque depois a gente pode ir no gráfico e a gente consegue visualizar melhor esses valores num gráfico do que essa numeração toda aí. É só que, assim, ó, nestes 8 meses que passaram, o liquidado, ou seja, o entregue na prefeitura, né, são esses valores aqui. De pessoal, 46, de despesa liquidada, 46 milhões, de outras despesas correntes, 33 milhões, e de despesas de capital liquidada, 8 milhões e 400. Na última reunião a gente já conversou sobre isso, aquele 52 ali não tem nada a ver com o limite de pessoal, não pode confundir, né? Só 52 mais 38 mais 9%, ali vai dar 100. É só para saber em que região que a gente está realizando maiores gastos liquidados, né? Mas não tem nada a ver com aquela comparação entre o gasto e a receita, que é como é feito o cálculo de pessoal. Na próxima tela, Márcio. Aqui daí a gente já tem uma comparação diferente, que também vai lá para o gráfico, onde a gente tem o que foi orçado lá no começo do ano, de 139 milhões. O que foi empenhado até o momento, 118 milhões. E o que foi entregue lá na prefeitura, que é o liquidado, 88 milhões. Então a gente aí tem uma diferença de 20, né? 30. 30 milhões? 20? 30, né? 30 milhões. Entre o empenhado. Ou seja, tem 30 milhões de empenhos emitidos que ainda não foi entregue. É contrato, de repente alguém ganhou uma licitação lá, uma obra que a gente tem bastante essa situação de obras que estão para começar ou iniciaram e ainda está toda lá para executar, para liquidar, para entregar. Então, entre o empenhado e o liquidado, 30 milhões. Aí a comparação que eu gosto de fazer, e vocês já me viram fazer isso algumas vezes. A gente vai lá na receita arrecadada até o momento, 101 milhões. Né? E desses 101 milhões, até o momento, assim, que criou obrigações para pagar, 88. A gente vê aí que a gente vê meio que a economia. E aí a gente passa para o gráfico, onde a gente consegue enxergar tudo isso que foi visto nessas duas telas anteriores. A gente consegue olhar
bem certinho, né? Pega uma educação ali que é um valor maior, aqui ó, perto de 50 milhões. Daí aqui ó, o que eles já empenharam até o momento, né? E o que de fato foi entregue na prefeitura até o momento, que é o verdinho. Então o orçamento deles é o azul, o vermelho é a parte que foi empenhada e o verdinho é a parte do que foi entregue na prefeitura até o momento. Seja de folha, seja de fatura de água, de luz, de combustível, é o que já foi entregue. Daí a gente vai para a saúde, que é o nosso segundo. Nosso terceiro gasto ali, acredito, olhando daqui, me parece que é estratégias rurais. Infra. Uhum. Essa situação que acontece tanto no esporte aqui, ó, como lá na infraestrutura. É interessante, né? O valor inicial orçado deles era pequeno, e daí de repente, como é que ele consegue gastar mais que ele orçou? Porque o orçamento é a situação lá no início do ano, né? E aí vão acontecendo as suplementações. Em algum momento se viu que era possível ou havia uma necessidade de acordo com o excesso de arrecadação. Eu olhando assim, eu diria que na hora de se elaborar o orçamento, foi sim prioridades. Colocou-se lá educação, saúde, tem limites para cumprir, tem aluno para atender, tem paciente para atender. E em algum momento, quando você nota que a arrecadação começa a se cumprir, você começa a colocar o orçamento nesses setores onde que eles foram prejudicados na hora de elaborar o orçamento. Porque eles não é a pessoa lá morrendo, né? O asfalto dá para fazer, faz se dá para fazer. A pessoa lá, o aluno que está lá na escola não tem como escapar, né? Então, olhando assim, me parece que é esse fenômeno. Gente, da minha parte é isso. Vocês notaram que eu tentei ser um pouco mais breve por causa da minha voz. A garganta está explodindo, ardendo. Mas eu estou à disposição também, os secretários, demais secretários também, com certeza. E os demais da contabilidade. Fala no microfone, Alexandre. Passado, será que eu comentei aqui na Câmara que o Reuters, bem no segundo quadrimestre, ele não entrou no mês o valor. Essa vez aconteceu a mesma coisa em julho, não entrou, daí entrou em agosto. Aí no final de agosto entrou lá o primeiro royalties, que é o do município geral, entrou no último dia útil de agosto. E o da saúde e educação ali, no caso, falta para lançar 5 meses, porque entrou no começo de setembro a parcela que seria de agosto. Igual no passado, só que no passado entrou as duas em setembro. Acho que eles ajustaram em setembro, ou outubro, não me lembro. E esse ano eles ajustaram a primeira já. Então o primeiro 49 está ok, é aquele lá. Só que no segundo tem um pouquinho mais, que eu acho que entrou 400 e poucos mil, quase 500, de saúde e educação no primeiro dia útil de setembro. Geralmente tem o que é o do município, que é o geral, entra antes e 1 ou 2 dias depois entra o da saúde e educação. Essa vez entrou no último dia, o mesmo negócio foi dia 29 ou 30 de agosto, o da prefeitura normal, não me lembro agora o valor, 600, 700 mil, e daí o saúde e educação entrou dia 1 ou 2 de setembro, 500 mil, e daí não tem como contar para esse quadrimestre, porque a receita é quando ela entra realmente na prefeitura, né? Mas só para deixar claro que ali naquele lançamento do 49, seria um pouco mais, vai ter essa diferenciação no último quadrimestre, vai subir um pouco, porque vai entrar 5 parcelas, enquanto o outro vai entrar mais 4 só. Normaliza, provavelmente nesse mês já. E o que eu falei no mês passado do FPM, se vocês diminuírem, eu falei na última reunião aqui, 1 milhão e alguma coisinha que entrou de extra em julho,
o ICMS dá mais, que o ICMS dá 18.700 e pouco, ali dá 19.600. É que o FPM tem umas regras de divisão de recursos. Entra um FMestre em julho, entrou um agora em setembro, que é 0,5% de um valor, ano passado foi 0,25%, esse ano é meio e ano que vem vai ser 1%. Então, ano passado recebeu 200, esse ano em setembro. Esse ano 400, ano que vem em tese seria 800 e alguma coisa. Julho 1 milhão e dezembro entra mais 1%, que dá em torno de 1 milhão e pouco também, que é uma parte extra que tem já de leis anteriores, né? Então, só por isso que o FPM está ainda acima. Mas ano que vem, com certeza, o ICM vai estar maior. Porque está vindo muita empresa de logística para a cidade que gera valor agregado, né? E isso é fundamental para o aumento do nosso ICMS. E a autonomia municipal, né? Que depende principalmente do nosso trabalho para voltar, porque o FPM é baseado em população, né? É um giro de arrecadação total, baseado em população para vir. Aí a gente discute, os pulos do FPM são muito compridos. Exemplo agora, nós estamos com o censo que saiu agora, uma correção, nós estamos perto de 20 mil habitantes, né? Passou para quase 20, né? Nós só vamos aumentar, não, 19 e pouco, saiu agora uma tabela nova. Só vamos aumentar o FPM para 1,6 só quando chegar em 23 mil e pouco. É muito longe esse segundo pulo, né? Então é de 17 e alguma coisa para quase 7 mil habitantes, é muita coisa, para conseguir aumentar 0,2 ali, que seria 20% do valor do repasse. Mas vamos esperar um dia crescer e chegar até lá, né? Excelente contribuição a respeito da arrecadação do royalties, é bem importante, porque ele pode até desvirtuar a análise, né? Infelizmente, aconteceu. Entrou o governo, na verdade, a ANP, né, que deposita, né? A ANP depositou no final do mês de agosto a parte da administração, do geral, gastos gerais, né? E a da educação e saúde vai depositar só no início de setembro. Mais alguma contribuição? Boa tarde, Jackson. Boa tarde a todos. Eu vou fazer uma contribuição aqui na parte da despesa de pessoal. O Alexandre colocou ali muito bem dos indicadores antes e agora, né? Como essa gestão está findando um mandato. E o número 44,86, às vezes as pessoas nem sabem muito o que significa, né? Esse indicador, ele é um indicador de gestão, né? Que serve como base aí para todo e qualquer órgão fiscalizador, regulador, como o Tribunal de Contas, avaliar qual é o andamento da gestão do município. Por isso tem algumas regras lá, um limite máximo de 54% que o município pode despender com despesa de pessoal com relação à sua receita corrente líquida. E aqueles limites de alerta e prudencial. Por que que existem essas réguas balizadoras? Porque senão o município poderia comprometer todo a sua gestão ou o investimento ou o serviço entregue à população por um descontrole da sua despesa de pessoal. E quando você passa de um limite de alerta ali, muitas regras que regem principalmente os servidores, plano de cargos e salários, estatuto de servidores, ou até algumas outras atividades que são ofertadas para a população, elas só são possíveis ser realizadas dentro do que a lei de responsabilidade exige, quando você está dentro de um patamar aceitável desse indicador de despesa de pessoal. Como, por exemplo, eu não posso fazer operação de crédito, por exemplo, se eu não tiver dentro dessa situação confortável ali, ou algumas outras situações que acabam impedindo o município ou o gestor de ocupar. E recentemente, agora quando fechou um semestre desse ano, a gente fez algum levantamento de dados e apresentar para o prefeito de relatório de gestão. E eu busquei um histórico de indicadores de despesas de pessoal, comparando com a situação que tínhamos naquela época e a que vivenciamos nos últimos 7 anos e meio. E trouxe para ele uns números em reais. Quanto que representa esse indicador, índice de despesa de pessoal, com relação ao limite estipulado por lei. E nos últimos 7 anos e meio de gestão, não estou nem colocando esse indicador agora, porque era lá do primeiro quadrimestre que utilizamos, o município economizou
estando abaixo do limite máximo, economizou quase 60 milhões de reais com o controle da despesa de pessoal. Isso dá equivalente a quase 8 milhões por ano, 7, 8 milhões por ano, que deixaram de ser gasto com despesa de pessoal e aplicados em outras frentes de serviço. Se a gente comparar com o indicador de 56% que recebemos em 2017, o número fica um pouco mais expressivo. Então a gente enxergou que, se a gente for projetar qualquer ação de gestão, esse indicador ele é o indicador que vai ser a base para essa gestão ser eficiente ou não. Ah, mas a receita cresceu, assim como a despesa de pessoal cresceu, assim como houve crescimento de novos serviços atendidos. Vou colocar aqui, foi um grande pedido aí da comunidade e da Câmara, uma Secretaria de Segurança, por exemplo, não existia, assim como outras. E até o primeiro semestre nós incrementamos em servidores efetivos 234 novos servidores. Então, eu economizar 60 milhões de reais, ampliando a oferta de serviços, contratando 234 novos servidores e ainda assim economizar 60 milhões de reais que foram investidos com a educação, sim, isso é eficiência de gestão. Então, quando o pessoal fala, somos diamante em questão de transparência, não é só porque as informações estão disponíveis no portal da transparência. Quando o cara recebe um título, ou o município recebe um título desse aqui, esses indicadores como esse são um dos avaliados. Porque se a gente tivesse ali a 95% do indicador de despesa pessoal, a gente já não receberia, por mais que tudo a informação tivesse disponível no portal, se eu tivesse com esse indicador já não no limite máximo, a 95% do limite máximo, a gente já não receberia esse prêmio diamante. Então, é simples às vezes olhar o número, mas ele representa, para dentro de uma gestão de um município, a essência, na verdade, de uma boa prestação de serviço. Tá? Só essa era a minha contribuição. A palavra está livre. Boa tarde a todos. Com certeza, o que o Márcio acabou de falar, o pessoal, a nossa população não tem a ideia de como é a gestão quando se fala que o funcionalismo público está inchado. A gente ouve por aí agora, em campanha, a gente ouve, né? E que foi só colocando o pessoal lá. Ninguém entende que houve, mas teve construção da saúde com, né, o Centro Integrado de Saúde, ali foi adquirido mais funcionários, professores, como você falou, esse número de funcionários que foram admitidos, né? Então, com esse percentual aí, e que está, né, tudo dentro do limite, isso é uma gestão de qualidade. Então, por trás... Sim, Márcio? Só vou complementar, Marli, eu esqueci de falar, né, desses 234 novos servidores, agora já aumentou um pouco porque a gente já nomeou mais servidores para saúde e educação nas últimas semanas. Mas é a referência que eu tinha ali do primeiro semestre, 234 servidores, 171 foram para educação e saúde. E os outros, de 171 para 234, são 50 servidores, foram para todas as demais áreas, assistência social, meio ambiente, infraestrutura, administração, procuradoria, segurança, esporte, enfim. Vejam a diferença que acontece, né? Então, nas últimas semanas aumentou um pouco mais o nosso número de colaboradores e todos eles, além desses que eu estou falando, foram para a Secretaria de Educação e de Saúde. Perfeito, Márcio. Por trás de tudo isso, a gente sabe, não são funcionários também que estão na administração recém, né, admitidos, e sim, como a maioria aqui, a gente sabe que a longa data, né, em várias gestões, já estão por trás de toda essa competência e idoneidade com dinheiro público. Então, parabéns a cada um de vocês, e a gente, como vereadora, aqui se orgulha de todos os funcionários e todos aqui. Parabéns.
Não vou puxar a brasa para minha sardinha, mas tem que fazer um pouco, né? Esses dias o Jackson, a Thalia e a Grazi foram numa prefeitura ver um sistema contábil, financeiro, mais de conciliação bancária e tal, que faz por robozinho, faz as coisas e tal. Aí é uma prefeitura grande até. Eles fazem tudo no papel. E hoje o nosso serviço é todo online. Tudo virtual, tudo internet. Dá um exemplo. A Marcinha faz um pedido para comprar lâmina de patrola. Ela manda uma solicitação para mim, eu confiro se está a dotação certa, libero. Vai para o secretário, ele dá ok, volta para a Márcia. Ela faz o pedido para o fornecedor, vem a lâmina, vem a nota para ela, tudo por dentro do sistema, confere, liquida. Aí eu vou explicar essa parte que o Jacques falou do imposto de renda. Se a empresa não for do Simples, nós fizemos uma compra de lâmina, por exemplo, de R$10 mil, e a empresa não é do Simples, retém 1,2% de imposto de renda, que fica para o município, dá R$120. Então faz uma nota extra, 120, manda para mim assinar, volta, anexa no empenho, o sistema já faz isso, aí vem para mim assinar novamente. Eu confiro tudo, está certo, a nota e tal, aí eu mando para a Thalia, ela faz o pagamento. É assim que funciona a nossa contabilidade. Lá no município que eles foram ver, o cara chega com o papel, vai no secretário, vai no outro secretário e vai no compras, andando com papel. Coisa que não acontecia 10 anos atrás. Nós estamos 10 anos na frente disso. Sem falar que prefeituras do tamanho nosso, tem no setor contábil, vou falar porque é onde eu trabalho, 12, 15, 16 pessoas trabalhando para fazer o que a gente faz em 4. Por quê? Essa questão que o Jackson foi o pioneiro da implementação, claro, do fluxo contábil, né, orçamentário, que é a questão da gestão de empenhos e tudo mais, né, que a gente tem, foi fundamental para isso. Eu não assino mais quase nada, assino só diária na mão, o resto tudo online. A agilidade no serviço, todo mundo pode consultar. E a questão do diamante, né, é muito importante. Eu não fico triste quando eu vejo um vídeo com o meu salário na internet, porque é público o salário nosso, e é público tudo que a gente está. Quem está na vida pública sabe que tudo nosso é público. Claro que tem gente que distorce. O meu salário que está na internet não é aquele que eu ganho todo mês. Estou recebendo uma licença-prêmio. Eu já falei aqui na reunião do primeiro quadrimestre, que está parcelado de fevereiro até setembro, igual muita gente, né? Então, é importante ressaltar que as informações que são solicitadas via lei de acesso à informação ou buscadas no portal, querem publicar, publiquem, mas publique certo. E aqui a questão das metas fiscais, o que o Márcio falou, daquele 44,8 ali, é fundamental o quê? O governo agiu sem medo. Ano passado e retrasado, quando estava com um pouco de problema, teve um período que foi suspenso o pagamento de triênio, depois pagou o triênio com juros e correção para todo mundo. Por quê? O que não podia deixar é trancar nossas negativas. Se tranca a negativa, a gente não recebe dinheiro de convênio. Aí trava, vai travando, acontece o que aconteceu no passado. Que nós perdemos 2 milhões de dinheiro do Fundam, perdemos dinheiro porque nós não tinha o limite de folha dentro do que é permitido. E isso, o Rodrigo e o Márcio de parabéns, tiveram a coragem necessária para fazer o que era preciso naquela época, e hoje todo mundo recebe seu direito certinho. Um momento que todo mundo foi solidário, agora todo mundo compartilha do sucesso. É isso que é fundamental. Valeu. Nós temos acompanhado nesses 4 anos, né, todos os vereadores têm passado por todas as comissões, o vereador Marli atualmente está em 2 comissões e todos os demais passaram por todas as comissões. Mas, diante dos números, o ano passado foi um ano atípico, né, que a administração precisou entrar em ação e com muita competência, muita coragem, muita responsabilidade, né, fazer o que tinha que ser feito. Esse ano, graças a Deus, já melhoraram bastante, né, os números e as metas, e nós ficamos muito felizes de ver esse percentual ali de 44,86, está bem abaixo do limite potencial, né, e também do limite que, salvo engano, é 52, o limite máximo, né? 54. Isso demonstra o comprometimento, né, de toda a equipe, né, de todos os servidores, de todos os secretários e da atual administração. E nós ficamos felizes e, com certeza, orgulhosos, né, por fazermos parte dessa composição atual da Câmara de Vereadores. E não teria outra palavra senão parabenizar pelo trabalho, pela responsabilidade e pela coragem e comprometimento.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Então, considerando que foram tiradas as dúvidas, esclarecido, se alguém ainda permanecer com dúvidas, pode nos procurar lá na administração municipal ou no setor contábil. Todas as informações aqui vão estar disponíveis no nosso portal. E também, se alguém não conseguir acessar o portal, pode nos procurar ali no nosso ambiente de trabalho, estaremos ali prontos para atender. Então, dando por concluída a nossa apresentação, cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, podemos concluir que cumprimos com o objetivo das metas fiscais para o segundo quadrimestre e agora falta fechar o ano lá no início do próximo exercício. Indiferente quem tenha êxito no pleito, também vai ter avaliação lá no começo do ano do terceiro quadrimestre desse ano. Aproveito já para informá-los que, bem provável ainda não está uma data bem definida, mas será na semana do dia 7 ao dia 12 ali de outubro. Naquela semana a gente vai conversar com o presidente da Câmara para ver o melhor dia disponível. Vai haver já a audiência pública para discussão da Lei Orçamentária Anual de 2025. O pessoal aí das secretarias já fez uma consulta prévia nas suas frentes de serviço, já estão com um esboço de projeção orçamentária para o próximo ano. Vai ser finalizado esse trabalho contábil até o finalzinho do mês, e nessa semana vai ser a semana de discussão, então, da audiência pública, na audiência pública para a elaboração da LOA 2025. Esses números que a gente viu aqui agora, certamente vamos dizer assim, servem de referência já para a gente ter uma projeção do que ainda vai acontecer no ano de 2024 e projetar para 2025. Espero que aí todo mundo consiga se aproveitar dos números e se debruçar para estudar o seu orçamento para o próximo exercício. A tarefa também fica para a Comissão de Finanças e Orçamentos, porque sabemos que a contribuição de vocês todos sempre são produtiva e ajudam todas as pastas no desenvolvimento dos seus trabalhos. Agradeço mais uma vez vocês por se dispor a fazer audiência pública conjunta, executivo e legislativo, na figura da Comissão de Finanças e Orçamento. Agradeço mais uma vez o Poder Legislativo por ceder o espaço para a gente realizar essa audiência, e também toda a infraestrutura, os colaboradores que sempre nos atendem com muita cordialidade. Então, cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, damos por encerrado a audiência pública de avaliação das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2024. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima semana.